Para se entender o sistema político brasileiro, um dos grandes defeitos que eu acho que existe nas discussões sobre a reforma política, sobre o sistema político brasileiro, é que se fala do sistema político separado da administração pública. Quer dizer, o elemento principal para se entender o sistema político está fora do sistema político, está na administração pública. A administração pública no Brasil ela não é constituída por uma burocracia profissional plenamente constituída, plenamente formada. O escalão mais alto da burocracia do Estado é formado por cargos de livre indicação política, por uma quantidade de cargos de livre indicação política que não tem paralelo nas democracias contemporâneas, aliás, nem nas antigas. Nós temos só no nível federal quase 30 mil cargos de livre indicação política, e se a gente juntar os cargos nas estatais, nós temos mais de 40 mil cargos de livre indicação política, de livre nomeação, só no nível federal. Isso é uma cidade média. Aliás, eu sempre achei que o pessoal devia todo morar na mesma cidade e ela ser plural. O sistema político brasileiro vive essencialmente em função da captura desses cargos. Os partidos existem essencialmente com o objetivo de capturar esses mais de 40 mil cargos de livre nomeação política. Para se ter uma comparação, na Alemanha os cargos de livre nomeação política não chegam a 6 mil. Não chegam a 6 mil. O objetivo dos partidos é conquistar esses cargos, é capturar esses cargos e capturar as posições de poder, de tráfico, de influência que vem junto com esses cargos de livre nomeação. E aí a gente começa a entender o sistema político brasileiro, porque a primeira característica desse sistema político brasileiro é que não há liberdade partidária. É estranho dizer isso. Nós temos quantos? Na última conta eram 32 partidos políticos no Brasil. A sopa de letrinhas, se quiser, você encontra todas as combinações de letras, você encontra. E se você olhar a lista dos partidos do Tribunal Superior Eleitoral. Mas não há liberdade partidária. Quase ninguém diz isso, mas liberdade partidária significa o seguinte: se nós três aqui na mesa quisermos fazer um partido político, nós três fazemos um estatuto do partido e registramos esse estatuto na esquina. Pronto, isso é um partido político. Quando existe liberdade partidária, é assim que se cria partido político. Mas no Brasil não pode existir liberdade partidária, porque os partidos políticos são estatais. Em que sentido os partidos políticos são estatais? Os partidos políticos têm que ser reconhecidos por um processo burocrático estatal de reconhecimento dos partidos para se tornarem receptáculos de verbas públicas, na forma do fundo partidário e na forma do horário, aspas, isso gratuito, na televisão. Isso não começou agora, hein? Isso começou lá com Getúlio Vargas. Aliás, é com Getúlio Vargas que se estatizou não só os sindicatos, como se criou o embrião da estatização dos partidos. Não é por acaso que Getúlio Vargas, além de criar o Tribunal do Trabalho, Trabalho, criou também uma justiça eleitoral. No Brasil a gente se esquece que não é preciso um tribunal eleitoral para ter eleições. Para ter eleições basta um organismo administrativo que organize um processo eleitoral. No Brasil nós temos um tribunal eleitoral. O tribunal eleitoral não serve para organizar eleições. Não precisa de justiça eleitoral para organizar eleições. O tribunal eleitoral serve para falar quais são os partidos que receberão verbas estatais, quais são os partidos que foram oficializados. Né? E aí nós temos mais de 30 partidos sem ter liberdade partidária. Esses mais de 30 partidos, eles só existem porque eles recebem verbas públicas. Eles existem para receber verbas públicas e conquistar uma parte desses cargos na administração pública. Mas como eles podem fazer isso se eles não representam basicamente ninguém? A maior parte deles. Tem partidos que representam
A maior parte desses 32 partidos não representam basicamente ninguém. Então, como eles podem fazer isso? Eles podem fazer isso porque no nosso sistema político existem as coalizões proporcionais. As coalizões proporcionais são um sistema pelo qual o eleitor é enganado, ele é iludido, ele vota um partido, mas o voto dele elege um deputado de um outro partido coligado que esse eleitor não sabe que existe. Não só o candidato como o partido. O voto dele é redirecionado através das coligações partidárias para eleger partidos coligados. As coalizões proporcionais permitem que as várias alas, facções, grupos, máfias e oligarquias políticas possam se organizar, possam cada uma ter o seu veículo partidário em cada estado, em cada lugar, né? E participar do jogo, que é o jogo da distribuição dos cargos na administração pública, né? Esse jogo ele se fecha com a venda, e é isso que se paga para estar numa coalizão. Por que um partido grande quer um partido insignificante na sua coalizão? Porque esse partido insignificante ele tem algo significante, que são alguns segundos na televisão, mas que faz parte daquilo que o partido ganha no momento em que ele se torna um partido estatal, no momento em que ele se oficializa. Então, se vendem minutos na televisão, ou segundos na televisão, em troca de um lugar na coalizão proporcional, que significa em troca da promessa futura de cargos na administração pública.